Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Viram que coincidência maravilhosa? Só que para nós não existem coincidências, não é? Tudo é providência. Como foi providencial hoje, na liturgia, não há nenhuma festa mariana, embora, e por isso mesmo que os paramentos são verdes e não brancos, como ontem. Mas providencialmente, o Senhor colocou para nós na liturgia este Evangelho. Enquanto Jesus ainda falava, uma mulher levantou a voz no meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Mas Jesus replicou antes: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Eu sei também que às vezes, assim como no evangelho de ontem, alguns irmãos nossos evangélicos querem mostrar que nesse evangelho Jesus está colocando sua mãe de escanteio, porque aquela senhora proclamou a sua mãe, homenageou a sua mãe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E eles interpretam erroneamente, como eu dizia ontem, entre irmãos nós temos que ser francos. Eu não estou me colocando contra, mas entre irmãos temos que ser francos. Se não formos francos entre irmãos, com quem vamos ser? Então temos que dizer aos nossos irmãos evangélicos que nisso eles não têm razão. Pensar que Jesus, quando disse antes: bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, que isso foi colocar Maria de lado, colocar Maria de escanteio. Não, bem ao contrário. Ele sabia, desde a sua infância, como é que Maria conhecia a palavra, como ela bebia a palavra de Deus, como ela assimilava a palavra de Deus, como ela vivia a palavra de Deus, e como ela, vivendo a palavra de Deus, passava a palavra de Deus para ele. Na verdade, isso ninguém pode negar. Quem educou Jesus foi Maria. E todos nós sabemos a incidência que tem o papel da mãe na educação de um filho. Quem educou Jesus foi Maria. Claro, ele era filho de Deus, mas em tudo ele se fez filho do homem. Como vai nos dizer a carta aos Filipenses, ele como que se desfez, como se esvaziou da sua divindade, do seu direito de ser igual a Deus, e veio e se fez um de nós. Ele como que se esvaziou, deixando de lado a sua divindade e assumindo totalmente a aparência e a natureza humana, de maneira que ninguém ao vê-lo podia perceber que ele era o Filho de Deus. E realmente, até uma coisa que encabulou Maria e José, embora eles acreditassem, é que o tempo passava, e eles nada viam de especial naquela criança, depois naquele menino, naquele adolescente, naquele jovem. Foi só quando ele chegou aos 30 anos que ele começou a sua vida pública. Mas meu Deus do céu, 30 anos é muito. Eles não viram nenhum sinal da divindade, porque não é como às vezes a gente pode pensar, e talvez a gente ouviu alguma história contada assim, que Jesus vivia fazendo milagrinhos, né? Que Jesus menino vivia fazendo milagrinhos, fazendo passarinhos de barro, depois soprando e os passarinhos saindo voando. Nada, não foi nada disso. Pelo contrário, ele viveu a vida normal de qualquer menino. E aí que bonito, era com seus pais, era com José, na carpintaria o dia inteiro. E era com Maria que ele foi aprendendo tudo. Quem educou Jesus foi Maria. E Jesus saiu ao jeito de Maria. E é por isso que nós queremos ser do jeito de Maria, porque o primeiro que foi feito do jeito de Maria foi Jesus. Sabendo disso,
sabendo tudo aquilo que ele recebeu da sua mãe, sabendo como a sua mãe o educou, porque todo filho sabe o quanto o que a mãe passou e incidiu nele. Foi por isso tudo, foi vendo como ela conhecia a palavra, como ela bebia a palavra, como ela absorvia, assimilava a palavra de Deus, como ela vivia a palavra de Deus e como ela passava a palavra de Deus, que Jesus então respondeu: claro, bem-aventurados os seios que me geraram e o ventre que me gerou e os seios que me amamentaram, mas muito mais bem-aventurados e bem-aventurada ela, porque ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. Então, meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez nós temos no Evangelho Maria. Não é festa hoje, mas providencialmente o Senhor nos colocou Maria de Mira com este Evangelho. É o caso de dizer e cantar aquilo que nós estávamos cantando. Hoje para mim é um dia especial. Eu estou com mais gente da minha família aqui comigo, porque eu contei isso numa segunda-feira. Eu tinha ido à minha casa, das poucas vezes que eu tenho ido, meus irmãos reclamam e com razão, raras vezes eu consigo ir à minha casa. Até a minha irmã Marta, já vocês conhecem, né? que mora aqui em Cachoeira Paulista, a casa dela, depois que ela mudou, eu fui somente 2 vezes, já faz um tempão que ela mudou. Não dá, não é que eu não queira, mas vocês sabem como eu sou família, está na cara, e tudo aquilo que eu falo, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então para mim hoje é um dia bonito. Eu tinha ido à minha casa no sábado, passei aquela tarde com eles, porque em casa é assim, né? Quando eu digo que eu vou chegar, mesmo que seja na última hora, rapidamente as coisas se montam. Em casa já é assim, já se marca na casa de quem é, pronto, só bastou marcar na casa de quem é, ou na casa do meu irmão, na casa de cada uma das minhas irmãs, e cada um já leva o seu prato de salgado, já leva o seu prato de doce, já leva o seu refrigerante, pronto, e a gente faz a festa, e sempre sobra muita coisa. E mais uma vez fizeram assim, e lá estava eu com os meus irmãos. Eu vi que o meu irmão Zé Carlos estava rodeando, porque estava tudo num ambiente muito alegre, até que o Zé Carlos me pegou assim, de jeito, e falou: mas eu tenho uma coisa assim para dizer a você. Ele disse: o que é? Eu percebi que a coisa era séria. Ele disse: foi a Cidinha, sua prima. Pelo jeito que ele falou, eu disse: o que foi? O que foi que aconteceu? Não, as coisas agora estão bem, mas ela procurou você muito lá em Cachoeira Paulista, mas você não estava. Ela procurou a Marta, mas também não conseguiu pegar a Marta. Eu vi que o Zé Carlos estava rodeando muito, e eu estava assim ansioso que ele falasse o que foi que tinha acontecido. Daí ele virou e contou: o Vadinho está muito mal. O Vadinho é meu primo, né? Casado com a Cidinha, minha prima. O Vadinho está muito mal. Ele passou por uma cirurgia que demorou 9 horas. Imagina o que são 9 horas de cirurgia. Porque disse ele, não foi um derrame do coração, foi um derrame da aorta. Aquilo tudo como que estourou, e ele foi operado assim, na situação totalmente de urgência, sem preparação nenhuma. Graças a Deus ele superou a cirurgia, mas está muito mal no hospital. Eu fiquei naquela dúvida, o que eu fazia naquele momento? Mas acho que você escutou aquilo que o Padre Rufus contou, dizendo que o pai dele esperasse, dizendo que a mãe dele esperasse, e a mãe dele acabou não esperando, né? A mãe dele acabou falecendo sem que o Padre Rufus tivesse chegado. Foi mais ou menos assim que eu fiz, e disse: não, dá para ficar para amanhã. E eu fiquei com os meus irmãos aquele restante de noite, mas o coração estava lá, batendo. Na manhã seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi essa: peguei o telefone e toquei para a Cidinha, minha prima,
E ela imediatamente já atendeu e já disse que nos encontrávamos no hospital, já me indicou como a gente se encontraria. Nos encontramos lá, na porta do hospital, eu, ela e a filha. Ela me contou a situação, era difícil. Eu subi, como padre eu pude subir ao UTI. Lá ele estava rodeado dos médicos e dos paramédicos. E daí, diante da situação, eu vi como realmente a situação era muito difícil, até humanamente impossível. Mas eu me aproximei do leito para rezar por ele. E como eu sempre faço, eu peguei e abri a Bíblia assim. E caiu justamente. Veja como é a providência. Salmo 117, se você tem aí a sua Bíblia, pega comigo. Salmo 117. Especialmente se você tem a edição da Ave Maria, melhor ainda. As outras também, claro, se não for a Bíblia da Ave Maria, se for a TEB, ou se for essa nova Bíblia da tradução da CNBB, é Salmo 118, a numeração é diferente. Mas quando eu estava lá no hospital, foi o Salmo 117, versículo 17, o versículo é o mesmo, é o 17, acho que você já leu o versículo 17, você é bem curioso, né? E já leu o versículo 17. Eu vou ler com você, Salmo 117 ou Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. O Senhor provou-me duramente, mas poupou-me a morte. Gente, eu mesmo me assustei. Eu mesmo me assustei. Eu acho que eu nunca recebi uma palavra tão direta. Tão direta. Mas era a palavra do Senhor, não era a palavra minha. Portanto, se era a palavra do Senhor, era Ele. Eu não tinha nada a ver com isso. Eu, por mim, não seria capaz de garantir a vida e a saúde do meu primo, embora eu quisesse. Porque veja, há uma diferença entre a gente querer e saber que Deus quer e vai fazer. Porque inclusive também nós não podemos tomar o nome de Deus em vão, e nós não podemos jogar o poder de Deus em vão. Mas graças a Deus, nesses anos todos, eu fui me acostumando, e a gente vai se acostumando com o Senhor. E a gente vai pegando o jeito dele. Eu vi que ali era ele que estava falando. Eu tinha que ser simplesmente dócil, eu tinha que ser simplesmente obediente e acolher a palavra do Senhor. Então, era ele quem estava se arriscando, não eu. Era ele quem estava dizendo e não eu. E era ele que estava prometendo e não eu. Então, eu confiei na palavra do Senhor, peguei a Bíblia e proclamei: não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. O Senhor provou-me duramente, foi uma prova muito dura para ele, para toda a família, mas poupou-me a morte. E eu rezei. Tanto assim que eu rezei confiante, desci o elevador, quando cheguei lá embaixo, contei tudo para minha prima e para a filha dela, e contei esperançoso, e disse: agora agradeçam, graças a Deus eles estão bem engajados, bem participantes na paróquia onde eles estão, e ali no bairro, onde estão 3 paróquias próximas. E eu disse: pode dizer às pessoas que agradeçam. Era uma ousadia, mas eu disse: pode dizer às pessoas que agradeçam. Mostre para eles essa palavra, eles vão ver a palavra e eles vão confiar, então terão a palavra de Deus para poder se apoiar. Tenho a certeza que eles fizeram isso, mas eu confiei. Tanto sim, quando cheguei em casa eu contei para os meus irmãos, e mais ainda, no dia seguinte, segunda-feira, eu já estava aqui, domingo de noite eu já estava voltando para casa, nem chegou domingo à noite, domingo à tarde eu já voltei para casa. Não lembro bem por que foi, se era
porque era dia de arrastão, alguma razão houve pela qual eu celebrei a missa e logo de manhã cedo. E o evangelho calhava perfeitamente, e eu fui pregando, e na pregação eu acabei contando tudo aquilo que havia acontecido, e falei da palavra e garanti que eu veria aquele meu primo em pé, com saúde, com perfeita saúde, porque eu disse, era a palavra do Senhor, não era eu. Não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. O Senhor provou-me duramente, mas poupou-me a morte. Então eu disse mais uma vez a Marta, vem cá Marta, vem Miguel também, né? Assim vocês conhecem melhor a Marta, eu falo muito, vem Miguel também, faz favor. Claro, não vai deixar de vir o esposo da Marta, que a Marta é muito sincera, né? E eu conto sempre para vocês da Marta, dos olhões da Marta e tal, verdes como os meus assim, que ela até disse, puxa padre, né? Conta para eles. Eu achei muito ousadia. Outra vez eu duvidei. Meu Deus, ele está na UTI, está passando mal, 9 horas de cirurgia. Para 9 horas de cirurgia ele tomou uma anestesia muito demorada. O médico falou que ele ficaria com sequelas. Viver também com sequelas para quê? Eu duvidei. Mas confiou naquilo que Deus falou. Sim, mesmo com o coração abatido eu confiei. Vocês veem, a coisa é assim, realmente foi ousadia? Foi, porque se eu falasse por mim, assim como eu falei a respeito do Murilo, ela é aquela do padre Murilo, né? Que olhou para mim, pega do jeito que você me pegou aquela vez. Ele pegou assim. Saco de padrinho, acorda, não é possível tanta fé, não existe tanta fé. Foi desse jeitinho que ela fez comigo, quando da situação do padre Murilo, né? E é bom que os que são nossos façam assim, para que a gente possa dizer, como eu disse para ele e para o Miguel, porque o Miguel igualmente, não é verdade, Miguel? Não foi a mesma coisa que você? Foi, e para nós assim foi um ensinamento de fé, porque a gente fala que tem fé, mas quando chega num momento desse a gente vacila um pouco, a gente acredita, mas fica vacilando. E quando o padre chegou aqui na segunda-feira e fez no ar, falou no ar do Vadinho, de tudo que ele ia acontecer, que ele ia voltar, que ele viria, eu levei um susto. Eu fiquei assim, falei, Marta, o padre falou sem esperar nada. E fora disso, nós passou ainda 1 semana e meia até que nós tivéssemos o resultado do que tinha acontecido. Então, para mim, foi um ensinamento muito grande, muito forte. Até fé, né? A fé funciona. Não é verdade, gente? Se vocês vão pensar que eu tenho uma grande fé, não. Como eu disse para Marta, naquele dia lá na situação do padre Murilo, eu disse para ela, Marta, eu tenho uma certeza de fé assim, desse tamanho, até fiz desse jeitinho, desse tamanho, uma certeza de fé, é o Senhor dizendo que eu vou levantar o padre Murilo, era a mesma coisa, e a certeza de fé dessa vez era clara, eu não podia deixar de confiar. Eu sabia que era uma ousadia, mas uma ousadia de fé, não era eu me arriscando, eu estava arriscando a palavra do Senhor, e Ele me dava a certeza de que era isso que Ele ia fazer. Interessante que também eu não perguntei logo para eles o resultado, realmente passou-se uns 10 dias, né? 1 semana e meia, 13 dias se passaram, eu também não perguntei nada para eles o que é que tinha acontecido, eu não estava com receio, não estava mesmo, mas também não perguntei, foi só depois que perguntei e eles me responderam, e como, graças a Deus, só podia ser quando eu perguntei, ele já estava fora do hospital. E hoje eu tive uma grande alegria, justamente nessas festas que nós estamos celebrando, ele veio me visitar e a esposa dele veio junto. Venham cá. Vem cá. Vem cá. Deus abençoe você.
graças a Deus, como muitas vezes eu conto, e é bom a gente contar e depois mostrar os resultados. Como eu dizia a vocês, graças a Deus eles são bem engajados, bem presentes na paróquia onde eles estão. Mas eu conto sempre que Deus vai pegando cada vez mais os da minha família. Além de pegar os meus irmãos, vai pegando os meus primos, os meus sobrinhos. E eu lhe dizia para vocês ontem, como eu tenho orado, e orado assim para valer, por 2 pessoas da minha família. Eu não disse e não vou dizer, né, quem são essas 2 pessoas ainda. Quem sabe um dia eu possa até mesmo apresentar aqui, né, como estou apresentando a eles. Estou rezando especialmente por 2 pessoas da minha família, mas Deus vai pegando cada vez mais os meus, porque justamente pelo meu trabalho eu acabei não podendo estar próximo a eles. É pouquíssimas vezes que eu vou, né? Na sua casa, faz tanto tempo que eu não vou, né? Está me devendo mesmo. Faz muito tempo, né? E por isso também eu não posso cuidar deles. Mas é como eu digo sempre, o que eu não posso fazer, Deus faz. Quando a gente semeia na casa dos outros, na família dos outros, quando a gente semeia para a conversão e para a mudança dos outros, Deus acaba vindo e semeando na nossa família. E Deus vai pegando a nossa família e até mesmo fazendo coisas maravilhosas, como essa que hoje eu posso apresentar. Foi isso mesmo, não foi? Diga o que você quiser dizer, Cidinha. As mulheres são mais faladeiras, né? O Vadinho é mais tranquilo, mais tranquilão, né? Mas você fala bastante, então. Ai, claro. Ele sempre fala mal de mim. Olha, gente, foi mesmo a força do Espírito Santo. Que graças a Deus nós estamos bem entrosados. E no dia que ele estava passando mal, tinha quermesse. E segundo uma irmã dele, que também participa da quermesse, ela falou: eu nunca vi na hora da quermesse fazer uma roda no meio da rua para rezar, para interceder para quem está passando mal na UTI. É que você não vive na paróquia São João Batista. Então, com o Padre Jonas, com a família e com aquele pessoal, aqueles irmãos que nós temos na paróquia São João Batista, nós conseguimos. Quando terminou a cirurgia, que eu estava lá, eu tinha ficado no hospital até 1h da manhã, fui para casa, às 5h eu voltei para o hospital, às 2h começou a cirurgia. Quando foi 10h30, o médico chamou e falou assim: terminou a cirurgia. Ele aguentou até aqui. Só que, quando ele falou só que, eu pensei: já passou. Ele falou: vai ter muita sequela, porque isso, aquilo e tal, tal. Eu falei: não, doutor, não vai. Ele achou que eu estava desligada, que eu ia levar um susto. Mas eu falei: não, eu sei o que eu estou falando. Eu confiei. Eu tive certeza que era um susto, que ia ser difícil. Não foi tão difícil, porque 1 mês e meio depois ele já estava bem. Ele ficou com uma porção de coisas e superou tudo, em 1 mês e meio. E voltou a trabalhar. O médico olhou para mim e falou assim, acho que ele achou que eu estava fora de mim, que depois eu ia levar um choque. Mas eu tinha certeza. Eu estava super cansada, porque eram 24 horas quase que eu estava acordada. Só que eu disse para o médico: não vai acontecer nada disso. É melhor a senhora prestar atenção. Falei: eu sei o que eu estou falando. E Deus estava conosco. Amém. Veja, o médico disse que... Pode aplaudir. Veja, o médico disse que ficaria com muitas sequelas, também por causa da cirurgia tão demorada e por causa da cirurgia assim de urgência. Até ele disse a ela que uma cirurgia desse tipo precisa ser bem preparada, né, com muito esmero antes e muita preparação, e tudo teve que ser feito na hora, porque já tinha tudo estourado já. E veja, ficou toda essa sequela, né? Uma sequela inteirinha. Depois de 1 mês e meio, 45 dias, ele estava trabalhando, estava guiando.
veio para cá guiando hoje, né? Veio guiando para cá, vai voltar para São Paulo guiando, porque é a palavra do Senhor. Não morrerei, mas viverei para narrar as obras do Senhor. O Senhor provou-me duramente, mas poupou-me a morte. E eu sei o que é que diz para finalizar. Eu só quero dizer que, embora o Padre Jonas não nos visite com certa frequência, mas ele está sempre presente conosco. Eu realmente agradeço essa bondade toda do Padre Jonas. É incomparável. Muito obrigado. Deus abençoe você, Vadinho. Deus abençoe você. Vamos cantar mais uma vez? E vem cantando entre você, bem forte. Força. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Mesmo sentado, você pode erguer seus braços, cantando e vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E agora eu pergunto para você, porque ela é muito família. Nossa Senhora é extremamente família. O que ela foi na família de Nazaré, ela não deixou de ser. Ela continua sendo, ela é a mesma. Hoje ressuscitada, hoje assunta ao céu, ela é a mesma. Ela é muito família. Eu pergunto a você, quem da sua família você quereria ressuscitado assim? Porque na verdade, gente, foi uma ressurreição. Eu sei, ele não morreu. Não aconteceu como aconteceu com o Padre Murilo, que a Marta ouviu do médico dizendo, o médico disse, o neurologista, o chefe da equipe neurológica do Hospital Beneficência Portuguesa, disse, mas minha senhora, esse rapaz teve morte cerebral, o que a senhora espera? Então aí nós temos a certeza, foi uma ressurreição. O dele, ele não faleceu, mas nós vemos claramente, a própria palavra de Deus diz, não morrerei, mas viverei. Deus provou-me duramente, mas poupou-me a morte. Quem da sua casa, quem da sua família você precisaria, ou melhor, você precisa que seja ressuscitado assim pelo Senhor? A dele foi física. Deus lhe deu a mão e o levantou. Eu sei que há ressurreições muito mais duras. Talvez você tenha a pessoa longe de Deus, afastada de Deus. Talvez você tenha gente da sua casa, da sua família próxima a você, vivendo de maneira errada, vivendo no pecado, dando um maior trabalho. Talvez você tenha a pessoa na bebida, bebendo, se embriagando. Talvez seja até mesmo seu pai, talvez seja seu marido, talvez seja seu irmão, seu filho. Talvez seja sua mãe, porque também há casos assim, de alcoolismo em mulheres, e meu Deus do céu, que triste, que terrível, se um pai alcoólatra, é uma coisa terrível. O que é uma mãe alcoólatra? Uma mãe que bebe e faz tudo aquilo que um alcoólatra faz. Talvez você tenha filho nas drogas, talvez você tenha irmão nas drogas, talvez você tenha marido que se droga. Não sei qual é a situação. Talvez não seja nada disso. Talvez seja a situação de infidelidade, de adultério no seu casamento, adultério do seu marido, e é mais terrível, adultério da sua esposa.
qual é a ressurreição da qual você precisa. Nossa Senhora está com todos nós. Veja, a minha família não é exceção. A minha família é regra. Antes, bem-aventurados aqueles que colhem a palavra de Deus e a põem em prática. Diretamente como diz a Bíblia, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus, que acolhem a palavra de Deus e a põem em prática. Meus irmãos, é a única coisa que eu luto por fazer. É a única coisa que eu luto por fazer. Portanto, eu não sou a exceção, e a minha família, graças a Deus, não é a exceção. A minha família é a regra. Nossa Senhora está também na sua casa. Nossa Senhora também está presente na sua família. E se ela faz ressurreições assim, ressurreições no corpo, levantando alguém que humanamente não tinha mais condições, muito mais ela quer fazer ressurreições no Espírito. Tudo pode ser mudado pela oração. Tudo pode ser mudado pela oração. Meus irmãos, é o momento de nós, sinceramente, obedecermos a ela, caminharmos para um caminho de conversão, caminharmos para a oração, caminharmos para a penitência, sim, que é a mensagem de Fátima: oração, conversão, penitência, para que tenhamos os nossos entes queridos transformados. E ore, ore, ore e peça. Talvez você precise até mesmo se penitenciar por alguém da sua casa, por alguém da sua família. Não é que Deus esteja duro, não é que para Deus seja impossível ou muito difícil, não é que Nossa Senhora fechou o coração e virou a cara para você, para a sua família. Não, não é isso. É porque talvez do lado da pessoa a situação esteja muito difícil. No caso do Vadinho, humanamente era muito difícil, até mesmo podemos dizer humanamente impossível. O ficar sem nenhuma sequela era humanamente impossível, e a própria vida corria um risco muito grande, era quase que humanamente impossível. Mas Deus o fez, Lá era um caso duro. Talvez a pessoa em questão, a pessoa que você precisa ver ressuscitada, ela seja muito dura. Ela não dá o braço a torcer, ela não se deixa tocar, infelizmente. Talvez até mesmo você já fez muita coisa para mudar a situação. Talvez você já falou, já sofreu, já aguentou. Quem sabe até você já perdeu a paciência. Quem sabe até mesmo você já havia perdido a esperança. Mas hoje o Senhor está redespertando a sua esperança e dizendo: meu filho, minha filha, confia, pode confiar, porque eu estou com você. Nossa Senhora está erguendo de novo a sua esperança e dizendo: minha filha, meu filho, eu estou com você, eu estou na sua casa, eu estou com essa pessoa que você ama e que você precisa ver ressuscitar. Eu estou com você. E repito, talvez você precise rezar muito ainda. Até interessante, não é? Quando Lúcia perguntou, e o padre José Augusto nos falou hoje de manhã cedo, quando Lúcia perguntou se ela iria para o céu, Nossa Senhora disse sim. E ela perguntou: e a Jacinta? Também. E o Francisco? Quando ela perguntou do Francisco, disse: mas ele precisa rezar muitos terços. Eu não sei o que havia com o Francisco, ou o que haveria com o Francisco, mas que Nossa Senhora, com muita franqueza, disse que ele iria sim, mas que precisava rezar muitos terços. Certamente você tinha que rezar muitos terços. Talvez você tenha que rezar muito. Talvez você tenha que criar calo nos joelhos por algum homem
da sua família, talvez seu pai, seu próprio pai, talvez seu marido, talvez seu filho, talvez seu irmão. Não sei porque nós homens somos mais duros e a tentação nos pega mais fortemente. Mas seja o que for, talvez haja pessoas mais duras e você por isso precisa rezar mais. Mas tenha confiança, Deus quer, Nossa Senhora quer. E se você pede, se você busca, se você ora, se você se penitencia, nós vamos conseguir. E podemos dizer, nós vamos conseguir, porque você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu não estava sozinho em toda essa situação. Não, eu estava aliado com o Senhor. A palavra era do Senhor, não era minha. Eu não teria coragem de eu me arriscar assim nessa situação, de maneira nenhuma. Quem sou eu para me arriscar? Quem sou eu para arriscar a honra do Senhor? Imagine se eu falasse, se eu contasse aqui na televisão e desse tudo errado, tudo ao contrário. Meu Deus do céu, eu não tinha o direito de fazer isso. Mas não era eu me arriscando, não. Eu estava simplesmente proclamando a palavra de Deus. E por isso eu posso dizer, nós pedimos, nós rogamos e nós conseguimos, porque em primeiríssimo lugar o Senhor, e eu tive a graça de estar presente, eu tive a graça de orar, com você também. Saiba, Deus quer, Nossa Senhora, a sua mãe, a mãe desta pessoa que precisa da ressurreição, quer. E você quer também, tenha certeza, vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir. Não sou eu que estou me arriscando, não, é a própria palavra de Deus, é a própria realidade. É a própria realidade. Pode confiar. Ela quer, Deus quer. Confie, queira também. Peça, ore muito. Se penitencie, caminhe num caminho de conversão e tenha certeza, talvez a pessoa não queira se converter, mas queira você se converter, queira você retomar um caminho de conversão e tenha certeza, o Senhor vai fazer maravilhas. Por quê? Porque é isso que nós estamos cantando. Ela está muito presente e nós pedimos mais uma vez e proclamamos isso, que ela vem, sim, e vem orando conosco, vem orando por nós, Maria, a mãe de Jesus. Juntos. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a mãe de Jesus. Braços erguidos, todos nós, numa só voz, juntos. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a mãe de Jesus. Maria, nossa mãezinha, todos nós. Maria, nossa mãezinha, nos convida à união. Sua presença nos une, faz-nos todos mais irmãos. Forte. faz-nos todos mais irmãos. Estende sua mão, assim, ó. Nossa Senhora, escuta o nosso silêncio, a nossa oração, e apresenta ao Filho que se dá no vinho, que se dá no pão. É com você, canta. E vem. Quem? Juntos, a uma só voz.
Braços erguidos. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Podemos aplaudir. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.